Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos meditando numa porção aqui muito interessante de João capítulo 5, versos 24 a 29. Na última gravação, nós começamos a desenvolver a questão da vida eterna. Que hoje nós temos a vida eterna, mas que ela ainda não é permanente. Ou seja, uma vez salvos, ainda não estamos salvos para sempre. E que há necessidade de perseverarmos até o fim para que possamos alcançar de fato essa vida. Porque hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Hoje nós somos filhos de Deus, justificados em Cristo, mas ainda não recebemos a glorificação do nosso corpo. E isso se dará na ocasião da volta de Jesus. Se morrermos com Cristo, amém, estaremos com Ele para sempre, ressuscitaremos em glória. E se estivermos vivos, perseverantes, até o final da grande tribulação, seremos transformados, mas ainda não recebemos essa manifestação. O que nós podemos experimentar hoje são poderes do mundo vindouro. A habitação do Espírito Santo faz parte de um poder do mundo vindouro, porque ainda vamos receber a habitação definitiva, a glorificação, a incorruptibilidade do nosso corpo. Mas enquanto estamos vivos, nós precisamos desenvolver essa nossa salvação com temor e tremor, com mais diligência, cada vez mais diligentes, para que possamos de fato alcançar a coroa da vida. Amém, queridos? Então vamos ler novamente essa porção e darmos continuidade. Na última gravação eu comecei a ler o texto de Romanos. O Romanos maravilhoso, esse texto é maravilhoso, de Romanos 8, mas ele tem condições indispensáveis para que nós possamos, de fato, alcançarmos definitivamente a vida eterna. Amém, queridos? Vamos ler aqui a porção. João 5, versos 24 a 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, nova criatura, tem a própria vida de Deus habitando em nós. Amém? A habitação do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, outro Consolador. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui já é um outro contexto. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Hoje, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Entretanto, se voltarmos a andar em conformidade com a carne, caminharemos para a morte. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. Viveremos o quê? A vida eterna definitiva. Amém, queridos? Vamos chegar lá. Eu vou ler esse texto hoje com os irmãos. Aí continua. Verso 25 de João 5. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que as ouvirem viverão. Então esse aqui é o novo nascimento. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa divina semente nos transformou em novas criaturas mediante o nosso arrependimento. Aí ele continua, ele vai agora para um outro patamar de vida, que é a definitiva. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós temos a habitação do Pai e do Filho. E lhe deu autoridade para julgar. Jesus Cristo, ele vai julgar na sua vinda e no final do milênio. Porque é o Filho do Homem. Verso 28. Não vos maravilheis disto. Aí ele está falando do futuro. Porque vem a hora, olha só, ele não fala e já chegou agora, né? Agora, vem a hora no futuro em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Perdão, queridos. E os que tiverem praticado o mal, feito o mal, para a ressurreição do juízo. Então, quem tem a vida de Deus e persevera nele, não entra em juízo, condenação, mas passa da morte para a vida. Conseguiram compreender? Dois tipos de vida eterna, se é que a gente pode dizer assim? Hoje nós temos a vida de Deus em nós. A vida eterna já está em nós. Nós ouvimos a voz dele,
A fé vem pelo ouvir, nascemos de novo, mediante o nosso arrependimento, recebemos a habitação dessa vida eterna, a própria vida de Deus em nós, Pai e Filho habitando em nós, através do Espírito Santo, que procede deles. Mas nós temos que perseverar até o fim, e se fizermos o bem até o fim, ressurreição para a vida, se morrermos, ou se estivermos vivos, transformados. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Está claro, queridos, que há dois tipos. Hoje, que nós não possamos jamais apagar o Espírito Santo da nossa vida. Amém? Que possamos perseverar até o fim. E o interessante é que você pode aqui dois textos de Lucas, Lucas 18, versos 18 a 20. Olha só o que está escrito, concernente à vida eterna, que é o foco que nós estamos meditando aqui nessa porção de João 5, 24 a 29. Vida eterna hoje e a definitiva. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Lucas 18, versos 18 a 20. Bom mestre, que hei de fazer? Olha aí, fazer, para herdar a vida eterna. Aí Jesus respondeu, não, você não precisa fazer nada. É minha graça que vai fazer tudo por você. Né? Não é por obras, né? Foi isso que Jesus falou? Claro que não. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você sabe os mandamentos. Você quer herdar a vida eterna? Está aí os mandamentos. Pratica que você vai herdar essa vida eterna. Ele está falando acerca da vida eterna definitiva, meus irmãos. Quer ver outro texto aqui? Lucas 10, versos 25 a 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei para tentar Jesus, dizendo, mestre, que farei? Olha aí, farei. Obras, ações, práticas. Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, como consequência vai amar ao próximo. E quem ama, cumpre a lei. Então, se eu fizer isso, eu vou herdar a vida eterna. Foi exatamente isso que Jesus respondeu no verso 25, no verso 28, perdão, de Lucas 10. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. E aí, meus irmãos, é por obras ou não é por obras a salvação eterna? Apóstolo Paulo, em Romanos 2, a partir do verso 6, Deus julgará cada um de nós de acordo com as nossas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em praticar o bem. Vida eterna para aqueles que perseverarem em praticar o bem. Faze isto, viverás. Obedece os mandamentos. Mas ira, indignação para os que não são obedientes à verdade. Simples assim. Tribulação e angústia para todo aquele que faz o mal. Mas glória, honra e paz para aquele que faz o bem, queridos. Então essa vida eterna ainda não alcançamos definitivamente. Vamos alcançar se perseverarmos em praticar o bem. Não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu próprio tempo ceifaremos se não desanimarmos. E qual o contexto que o apóstolo Paulo escreveu isso? Luta da carne contra o espírito. Amando uns aos outros. Não é isso que ele fala? Vocês estão se devorando uns aos outros? Cuidado para vocês não se autodestruírem. Quem ama, cumpre a lei. É isso que nós meditamos, né? Nas últimas gravações. A maneira como nós tratamos as pessoas vai ser a maneira como nós seremos tratados na ocasião da volta de Jesus. A misericórdia será sem juízo para aqueles que usaram de misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. A misericórdia não é algo que Deus me dá sem eu merecer. A misericórdia vem quando eu sou misericordioso. Quando eu, na prática, amo, pratico os mandamentos.
Amém, queridos? Esta é a vida eterna. Então começamos a meditar no capítulo 8 de Romanos, que não há condenação para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, nós não vamos alcançar essa vida eterna definitiva. E eu vou dar continuidade aqui a partir do verso 9. Vós, porém, de Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Porque é o Pai e o Filho que habitam em nós. O Espírito Santo é a unidade do Pai e do Filho, é o que sai deles. Por isso que o apóstolo Paulo aqui falou, Espírito do Pai, Espírito do Filho, dá no mesmo. O penhor da nossa herança é a habitação do Espírito do Filho. E quem tem o Filho tem o Pai. O Deus que é Espírito. Amém, queridos? Aí ele continua. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, olha quem habita em nós, é o Espírito Santo. Cristo. Ora, o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3, 17. O Senhor, Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus Cristo, ali a liberdade. Por isso que quem conhece a Jesus, a verdade o liberta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Então quem conhece a Jesus tem a vida eterna, porque a vida eterna é esta, conhecer a Jesus e ao Pai e ao Filho. Só dois, a divindade é só composta por dois. Conhecer os dois, essa é a vida eterna. Amém, queridos? Então é isso. Quem tem o Filho tem o Pai. Amém? Aí ele continua. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, o último inimigo a ser vencido ainda vai ser vencido no futuro, que é a morte. Então o corpo morre por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele... Olha só, meus irmãos, o espírito vive por causa da justiça. O justo é aquele que pratica a justiça. Lembra quando Jesus voltar em Apocalipse 19, que nós receberemos vestes brancas de linho finíssimo, e essas vestes são os atos de justiça dos santos. 1 João 3, João fala, filhinhos, não vos enganem, não deixe que ninguém vos engane. Justo é aquele que pratica a justiça. Romanos 2, primeira vez que o apóstolo Paulo fala de justificação, ele fala lá em Romanos 2, justo não é aquele que ouve a lei que é declarado justos, mas aquele que pratica a lei. Esse há de ser justificado. Então a justificação é para aqueles que perseveram em praticar o bem. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que é o próprio Pai, o espírito do Pai, habita em vós por causa do Filho, olha aí, ele falou aqui no contexto anterior, né? O espírito de Deus e o espírito do Filho. Então, por isso Jesus é chamado de o espírito vivificante. É Jesus Cristo que vai nos transformar. Mas em Cristo está o Pai também. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então, o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, habita em nós, é a garantia da nossa herança eterna. Então por isso que nós seremos ressuscitados, porque é o Espírito que em nós habita. Está aqui. Vivificará os nossos corpos, na ocasião da volta de Jesus, pelo seu Espírito que hoje em nós habita. Então, se nós conservarmos até o fim a habitação do Espírito, estaremos garantidos para a eternidade. Se conservarmos hoje essa vida eterna em nós, nós receberemos a vida eterna definitiva, que é a glorificação do nosso corpo. Amém, queridos? Então, em 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito, não apagueis o Espírito. Então, como é que nós apagamos o Espírito da nossa vida? Voltando a pecar deliberadamente. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai explicando aqui no contexto de Romanos 8. De maneira, irmãos, que somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Claro que não. Por quê? Porque se eu viver segundo a carne, eu vou morrer. Eu não vou alcançar essa glorificação do meu corpo. Eu não vou alcançar a vida eterna definitiva.
Por quê? Porque eu não estou perseverando em praticar o bem. Eu estou andando de novo na carne. Então, se eu que tenho o Espírito Santo como garantia do que está por vir, eu voltar a andar na carne, eu vou apagá-lo da minha vida e vou perder a vida eterna definitiva. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o verdadeiro sentido de ser guiado pelo Espírito. Eu não posso recortar esse texto de Romanos 8 e 14 e dizer, sou guiado para poder conquistar um bom trabalho, para poder fazer isso, fazer aquilo. Não é isso que o contexto quer dizer. Obviamente, isto não quer dizer que o Espírito não possa nos guiar, nos dar direções para que nós possamos conduzir, a nossa vida nessa jornada. Mas nesse contexto específico, não. Esse contexto específico está falando de sermos guiados no sentido de sermos conduzidos para a vida eterna, andando em santidade. O guiar pelo Espírito aqui é andar em santidade. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse é o sentido de ser guiado pelo Espírito. Andar no Espírito. Guiado pelo Espírito aqui é sinônimo de andar no Espírito. É andar em santidade. Ser guiado pelo Espírito é andar com Ele em santidade. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse é o contexto. Vou ler de novo, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então há uma batalha em nós. A nossa carne e o nosso espírito. Agora, se nós andarmos no Espírito, aí sim nós alcançaremos a vida eterna. O guiado pelo Espírito aqui é andar em santidade, guiados em santidade. Vamos ler aqui 2 textos que vai comprovar isso que eu estou falando para os irmãos. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 18. Vamos ler? Digo, porém, acabei de falar isso para os irmãos, andai, sejam guiados pelo Espírito, e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a nossa carne não quer fazer o querer do Espírito, e o nosso Espírito não quer fazer o querer da carne. É uma luta. Quem vence? Aquele que estiver cheio da palavra. Que quanto mais a palavra de Deus entra na nossa mente, renova a nossa mente, faz parte de nós, mais capacitação nós teremos para vencer a carne. Porque o Espírito ele nos guia, olha aí, em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então, sem a nossa parte de nos enchermos da palavra, o Espírito não vai nos ajudar em nossa fraqueza, queridos. Aí ele continua. Verso 18 de Gálatas 15. Olha só o contexto. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A lei aqui no sentido de ser dominado pelo pecado. Amém, queridos? Olha o contexto. Andai no Espírito, para que não satisfaça os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, do domínio do pecado, esse é o contexto. Por isso que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito é andar em santidade. É não satisfazer os desejos da carne. É lutar contra o pecado. É escolher todos os dias se afastar de toda aparência do mal. O temor do Senhor é afastar-se do mal. Provérbios capítulo 8. E é o princípio da sabedoria. Amém? Olha só o que está escrito em Salmo 139, versos 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Guiados pelo Espírito. Ele está falando do Espírito aqui. Né? Ele fala, Senhor, para onde me ausentarei do teu Espírito? Não de uma terceira pessoa, do teu Espírito. Se eu subir aos céus, tu, que és o Espírito, estás lá.
Se eu faço a minha cama no Sheol, o teu espírito, tu que és o espírito, está lá também. Porque Deus está presente em todas as partes. Aí nesse mesmo contexto ele fala, guia-me pelo caminho eterno. O Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Por isso que os nossos pensamentos têm que ser provados, meus irmãos. Porque nós somos transformados de glória em glória pela renovação da nossa mente na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Com que purificará o jovem o seu caminho? Palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Amém, queridos? Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Quando eu ando em santidade. Quando eu não satisfaço os desejos da minha carne, eu estou sendo guiado pelo caminho eterno. Olha aí, o caminho eterno é o quê? Exatamente a vida eterna que vamos conquistar na ocasião da volta de Jesus, que não é definitiva ainda. Amém, queridos? Entendeu agora o contexto de ser guiado pelo Espírito de Deus? Guiados em santidade, andar em santidade, não satisfazer os desejos da carne. Esse é o contexto aqui de ser guiado pelo Espírito de Deus. Especificamente nesse texto de Romanos 8,14, de Gálatas 5, 16 a 18 e Salmo 139. É não andar mais na prática do pecado. É a única maneira de conquistarmos definitivamente essa vida eterna. Amém, queridos? Aí ele continua. Verso 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Então, se somos filhos de Deus, e aqui o filho de Deus é um contexto de filhos maduros, que não andam segundo a carne, então nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Amém? Porque nós só poderemos continuar sendo filhos de Deus se perseverarmos em obedecê-lo. Porque se nós pararmos de obedecer a Deus, nós não seremos mais seus filhos, nem seus amigos, seremos inimigos. E voltaremos a ser filhos do diabo. Porque esse peca desde o princípio. E quem vive na prática do pecado é filho do diabo e não de Deus. Nós já meditamos sobre isso também. Continua. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por quê? Porque esse Espírito ele está interagindo conosco, mediante a palavra de Deus e a nossa vida de prática no dia a dia, andando em santidade, não satisfazendo os desejos da carne. Eu não estou apagando o Espírito da minha vida, pelo contrário, estou consolidando esse Espírito. Aleluia! Aí ele continua. Então, se vocês perseverarem em praticar a verdade, andar em santidade, não satisfazer os desejos da carne, o mesmo, e aí ele fala, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, e se nós somos esses filhos que andam em santidade, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha aí. Co-herdeiros da vida eterna que há de se manifestar. Reinaremos com Ele, meus irmãos. Essa é a promessa. Mas não podemos perder o contexto. Andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Aí continua. Olha só. E se nós somos filhos, esses filhos maduros, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Jesus Cristo conquistou e que vai se manifestar na ocasião da sua volta, nós vamos conquistar com Ele. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecemos tribulações, angústias e também lutando contra a carne. Está no contexto. Ele fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a vida eterna. Então, meus irmãos, as tribulações, as perseguições também fazem parte do pacote. E se nós estivermos guiados pelo Espírito, não andando segundo a carne, nós vamos vencer as tribulações, as pressões também, meus irmãos. Porque muitos que negam a Jesus e que negarão no futuro são aqueles que não vão suportar as tribulações para poderem desfrutar de prazeres transitórios do pecado. Vão voltar a pecar deliberadamente. As 5 virgens loucas, elas são chamadas também de iníquas. Porque Jesus falará para elas, eu não vos conheço,
Mas no mesmo contexto de Mateus 7, ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu também não vos conheço. Então, por falta desse azeite, nós não seremos capacitados, nós não teremos força em nós mesmos de resistirmos às pressões e nós voltaremos a pecar deliberadamente. Junto com o pacote de não conseguirmos resistir às tentações, às tribulações por amor a Cristo, por amarmos a nossa própria vida, vem também a entrega para o pecado. Faz parte do pacote. Já neguei a Cristo mesmo, então eu vou voltar a pecar deliberadamente. Vou entrar na prostituição, vou mentir, vou roubar, eu vou até trair meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que muitos trairão e se odiarão uns aos outros nesse tempo do fim. Amém, queridos? Então nós precisamos suportar as aflições, porque essas aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória, com a vida eterna definitiva, que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a glorificação dos filhos de Deus, para que a terra seja restaurada e nós estejamos com Cristo no milênio, numa terra totalmente restaurada, meus irmãos. Até a natureza aguarda esse tempo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém, queridos? Isso aqui também podemos tirar um contexto da nossa própria criação, nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo falou: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O corpo morre por causa do pecado que habita nele. Amém, queridos? Por causa do pecado que está condenado na carne, nós temos essa guerra. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso faço. Essa luta da carne contra o espírito. Então não vemos a hora de sermos libertos dessa corrupção que estamos vivendo na carne, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, em que definitivamente nossos pecados serão expiados, nossos corpos serão transformados e nunca mais, aí sim, uma vez salvos para sempre. Então não somente a natureza, como também a nossa criação, nós mesmos, que fomos criados por Deus, nosso corpo precisa desse revestimento, porque carne e sangue não podem herdar este reino, nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém, queridos? Então aqui é um contexto duplo, tanto da natureza literal criada, que será transformada, porque a terra será transformada, renovada, né, na ocasião da volta de Jesus. Isaías 30 está escrito que a luz do sol vai ser a luz da lua vai ser como a luz do sol, e a luz do sol brilhará 7 vezes mais. Será uma coisa maravilhosa nesta terra, a natureza restaurada. E também nós que temos as primícias do Espírito, a criação, que somos nós também, o nosso corpo, ele também será libertado dessa corrupção do pecado. Hoje nós estamos ausentes do Senhor no sentido dessa gloriosa liberdade, mas nós, se perseverarmos até o fim, nós vamos alcançar a imortalidade no nosso corpo e seremos libertos da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí não seremos mais miseráveis por causa dessa carne que habita em nós. Nós seremos glorificados, filhos incorruptíveis de Deus. E Deus será o nosso Pai para todo sempre. Aí ele fala aqui: porque sabemos que toda a criação geme, não só nós, como também a natureza, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, tá vendo? Eu até me antecipei aqui a explicação. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Então não só a natureza, como também nós também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, filhos de Deus definitivos. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Podemos perder esta paternidade se nós apagarmos o Espírito dele em nós. Então, se voltarmos a viver deliberadamente na prática do pecado, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, viveremos. É uma condição ou não é para sermos salvos, para termos a vida eterna? Com certeza. Hoje estamos de pé, mas possamos tomar cuidado para que não caiamos da graça.
Foi exatamente o que aconteceu com um aleijado de 38 anos. Olha, você está de pé. Agora, não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Pior em que sentido? De ficar aleijado de novo? Mais aleijado do que ele já era? Não. A condenação é eterna. Amém? Jesus estava nos explicando coisas espirituais ali naquela conversa com aquele ex-aleijado. Aí ele continua. Porque na esperança fomos salvos. Verso 24. Nessa esperança nós somos salvos. Ou seja, nós temos a vida eterna, mas temos essa esperança de termos a vida eterna definitiva. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ali, a natureza geme, nós gememos, e o Espírito também geme dentro de nós. Porque o Espírito e a noiva clamam, gemem pela manifestação de Jesus. O Espírito e a noiva, Apocalipse 22, dizem vem. Esse Espírito que está em nós, que é o penhor, que é a garantia da nossa herança eterna, clama, geme conosco, vem Jesus. Para que nosso corpo seja glorificado e sejamos libertados dessa escravidão e definitivamente sermos salvos eternamente. Esse é o Espírito que clama, Pai e Filho que habita em nós, meus irmãos. Eles não veem a hora desse casamento. Amém, queridos? Uma pena que o tempo já passou. Eu vou parar aqui por enquanto. Na próxima gravação, nós daremos continuidade para finalizarmos a leitura de Romanos 8. E estamos lendo dentro desse contexto que para adquirirmos toda essa glória no futuro é necessário não andarmos mais na carne. Se nós voltarmos a pecar deliberadamente, andarmos na carne, não resta outro salário a não ser a morte eterna. Mas se perseverarmos em fazer o bem até o fim, herdaremos essa vida eterna. Meus irmãos, o intuito de nós compreendermos essa porção aqui de João 5, versos 24 a 29, é compreendermos que hoje nós temos a vida eterna, mas ainda não é garantida. Essa vida eterna ela não é permanente ainda. Ela será permanente se perseverarmos até o fim. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, nós daremos continuidade, leremos outros textos para que nós possamos ter a consciência de que nós precisamos perseverar em praticar o bem, andar em santidade, não andar mais dominados pela carne, para que possamos alcançar essa vida eterna definitiva. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.